Olá, você que me segue no Leonardo Chagas, sejam bem-vindos ao canal. Se você puder já se inscrever, eu te agradeço. Se inscreva no canal, curta e compartilhe para que o canal possa crescer cada vez mais. Hoje eu vou falar sobre reformas religiosas. É muito importante você entender esse tema, até para que você possa compreender por que existem as igrejas protestantes, porque existem as igrejas reformadas, a qual nossa igreja faz parte. Nós fazemos parte da última reforma protestante e eu vou explicar aqui o porquê disso tudo. Vou falar sobre a primeira reforma e também sobre a última reforma protestante, que é o Ministério Cristo Vive que está fazendo. Sejam bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de falar com os irmãos que o apóstolo São Paulo, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 10, ele diz assim: os quais não passam de ordenanças da carne, que são sacrifícios judaicos, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções. Abluções também significa batismo nas águas, impostas até o tempo oportuno de reforma. Então, o apóstolo São Paulo disse que a igreja passaria por uma reforma. Alguns dogmas da igreja teriam que ser retirados. A primeira reforma protestante foi na Igreja Católica Romana e o nosso ministério, Cristo Vive, vem fazendo a última reforma, ensinando o povo tradicional evangélico a somente viver pela fé. Porque o povo tradicional evangélico vive de vigília, vive de batismos, de sacrifícios, de jejuns. Isto tudo precisa ser retirado da igreja, senão a igreja não é uma igreja de Cristo, e sim uma sinagoga. Ok? A primeira reforma protestante foi iniciada com Martinho Lutero em 1517, na Alemanha. Antes de Martinho Lutero, dois grandes homens tentaram fazer a reforma e não conseguiram, Jan Hus e John Wycliffe. Inclusive, eles acabaram morrendo na fogueira pela Inquisição Católica. Mas Martinho Lutero teve êxito na sua empreitada de fé. Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, ou seja, ele lia as obras de Agostinho, ele digeria as obras de Agostinho, ele era um homem que gostava de Santo Agostinho e praticava aquilo que Agostinho dizia, Agostinho de Hipona, inclusive sobre a salvação pela fé, salvação pela graça. Martinho Lutero, ele acaba absorvendo isso, ele não queria ser padre, não queria entrar para o convento, mas ele tem um episódio muito interessante, que ele sai de um lugar de noite e passa por uma localidade, estava chovendo muito. E desceu um raio sobre ele, e ele fez uma promessa para Santa Ana: se ele saísse daquele episódio bem, ele se tornaria monge. Então aquele raio o atingiu, mas não o matou, só feriu Martinho Lutero. E ele acaba cumprindo a promessa que ele fez a Santa Ana, que era se tornar monge. Ele entra para o convento, ele nasceu em 1483 em Eisleben, na Alemanha. Ele entra para a faculdade de teologia em Erfurt, na Alemanha também, e acaba estudando teologia e crescendo dentro do convento. Só que ele começa a ver algumas situações dentro da igreja que estavam desagradando ele. Ele começa a ver a Igreja Católica Romana, principalmente João Tetzel, que era o arcebispo da cidade de Mogunça, a mando do Papa, cobrando indulgências. O que é indulgências? Venda do perdão divino. As pessoas pagavam para ser perdoadas. Então as pessoas iam lá, ninguém lia a Bíblia Sagrada, era em latim, pega aquele dinheirinho e entrega para o arcebispo da região, a mando do Papa. Só que ele abusou muito, João Tetzel, e ele acaba ali arrecadando fundos e dando atestado de perdão divino para muitas pessoas. Isso deixa Lutero completamente estarrecido, porque a salvação, ele já tinha lido em Agostinho e lido na Bíblia também, Romanos 1,17, no seu claustro, no seu lugar fechado, ele leu que, visto que a justiça de Deus se revela pelo Evangelho, de fé em fé, como está escrito,
o justo viverá pela fé. Então Lutero teve o conhecimento da palavra, começou a contestar a Igreja Católica, foi chamado pelo Papa, não resignou, ele continuou com as suas teses, ele continuou batendo firme contra a venda de indulgências, contra a simonia, que é a venda de artigos religiosos, pedaço da cruz de Cristo, a lágrima de Maria. Todos esses apetrechos eram vendidos na época de Lutero, chamada simonia, a venda de cargos eclesiásticos. Então, muitas coisas desagradaram Lutero. Então, o que Lutero faz? Ele afixa na porta da igreja do castelo de Wittenberg 95 teses contestando aquilo que o Papa dizia. 95 teses, que era um costume da época você afixar suas teses na porta da faculdade, naquela época a igreja. O Papa chama ele para se retratar, ele não se retrata, o Papa excomunga ele e realmente ameaça ele de morte. Chega um tempo que ele está ali passando por uma localidade, Frederico da Saxônia, que era um príncipe nobre, ele sequestra Lutero, entre aspas, faz um sequestro e coloca Lutero no castelo de Wartenburg, na Alemanha. Ali ele traduz a Bíblia do latim para o alemão. E a maior sacada que Lutero fez. Era tudo em pergaminhos ainda, inclusive as 95 teses é como se fosse pergaminho. Então Lutero, ele é um cisne branco, aquele cisne branco que os pré-reformadores já diziam que a igreja não conseguiria. Então o povo tem acesso à Bíblia Sagrada. A partir de agora o povo tem acesso às Escrituras, começam a ler as Escrituras e começam a entender realmente que o justo vive pela fé, que eu não preciso mais do magistério da Igreja Católica, eu não preciso mais do magistério da Igreja Católica para aprender a Bíblia. Eu posso aprender a Bíblia por mim mesmo. Eu sou sacerdote de mim mesmo. Eu tenho acesso direto a Deus. As pessoas começaram a cada vez mais a descobrirem a Bíblia Sagrada. Inclusive a Igreja Romana, infelizmente, engana as pessoas até hoje. Mas não é o caso agora de falar sobre isso. Olha lá o que eu disse em Hebreus 9:10, viu? Não passam de ordenanças. Eram só ordenanças que a Igreja Católica Romana tinha. Então, isso tudo começou a ser disseminado na Europa. Essa reforma protestante começou a ganhar corpo, a crescer cada vez mais. E isso começou a se expandir até para outros países, principalmente para a Suíça. Depois disso tudo, o povo evangélico hoje aqui no Brasil é chamado de protestante lá porque eles protestaram com a Igreja Católica. Então Martinho Lutero, ele consegue fazer a reforma na Alemanha. A Alemanha fica dividida, o Sacro Império Romano Germânico é abalado. E Lutero consegue fazer a reforma. Pensa bem, veja bem, Lutero não queria acabar com a Igreja Católica. Lutero não queria destruir a Igreja Católica, ele queria reformar a Igreja. Ele queria que a Bíblia voltasse para os altares, não aquelas aberrações que ele viu, a venda de simonias, a venda de indulgências, muitas coisas mais ele viu, a infalibilidade papal. Ele não queria mais isso na igreja, ele queria somente que a Bíblia voltasse aos púlpitos, simples e objetiva, só isso. Só isso que o Lutero queria. Somente a Bíblia simples e objetiva no altar. Mas a Igreja Romana, Papa Leão X, não aceita isso. Não aceita de forma alguma. Então Lutero tem que sair dali e acaba se refugiando no castelo de Wartenburg, por Frederico da Saxônia, que era um nobre. E essa religião agradou os nobres. Por quê? Isso é importante você entender e aprender sobre isso. Até se você faz o Enem, isto é aula do 7º ano. Eu dou aula para um aluno do 7º ano, eu falo sobre isso. A igreja detinha muitas terras que a igreja tomou naquela época. Então, isso agradou os nobres, que os nobres queriam de volta essas terras que a igreja e o Papa em Roma administrava. Desde a Idade Média, a igreja vem arrecadando terras, e isso fez que os protestantes, os nobres daquela época, também queressem essa terra de volta. Então vamos voltar aqui sobre essa questão da expansão da reforma.
a reforma ela cresce, a reforma ela atinge outros países, a Escandinávia, a Noruega, a Escócia, a França e a Suíça. Na Suíça se levantou um homem chamado João Calvino, que João Calvino difere um pouco de Martinho Lutero, porque João Calvino fala sobre a predestinação, a salvação pela graça, a qual a nossa igreja está baseada. A Igreja Cristo Vive é uma igreja reformista. Nós somos da Dutch Reformed Church, igrejas reformadas alemãs, que vem deste tronco da Europa, de Martinho Lutero e João Calvino. Uma teologia reformada. A nossa igreja é uma teologia reformada. Eu sou um teólogo reformista. João Calvino já prega a predestinação, já faz a reforma na Suíça. Ulrico Zwinglio também, ele faz a reforma. Todos esses homens contestavam a Igreja Católica. Todos esses homens, eles contestavam vários pontos da Igreja Católica Romana. Então, meus amados, João Calvino fez a reforma na França, na Suíça. Todo o continente europeu foi abalado, o luteranismo mais na Europa, o calvinismo mais na França e na Suíça. Só que na França se chamavam huguenotes. Huguenotes, todos aqueles que eram calvinistas na França eram huguenotes. E já na Escócia eram chamados de presbiterianos. Isso se espalhou em 1509 a 1564 com João Calvino. Na Inglaterra, os calvinistas eram puritanos. Na Inglaterra. A Inglaterra, o rei Henrique VIII, casado com Catarina de Aragão, não podia dar filhos para ele homem, porque ele queria que o rei Henrique VIII queria que alguém assumisse o trono inglês, assumisse a sua sucessão, e ela não poderia dar filhos homens, só deu filha mulher. Então o que acontece? Ele pede para o Papa anular, o Papa Clemente VII, anular o casamento dele. O Papa não anula o casamento dele. Não anula. Então ele se intitula chefe da igreja, rompe com Roma e funda a igreja anglicana. E casa de novo com Ana Bolena. Inclusive, também não consegue dar filho para ele. Não é verdade? E deu filho para ele, o filho homem, e acabou falecendo. E ele teve uma filha também com a Rainha Elizabeth I, a que sobe ao trono inglês, filho de Henrique VIII com Ana Bolena. Então a reforma na Alemanha é o luteranismo, Martinho Lutero, a reforma na Inglaterra com Henrique VIII, o puritanismo, e a reforma na França, o calvinismo, na Escócia já o presbiterianismo. Presbiterianismo, mas também é o calvinismo na Escócia. E a Igreja Católica ficou parada? Não houve a Contra-Reforma. Por muito tempo se ensinou que a Contra-Reforma foi um movimento que surgiu na Europa em consequência da expansão do protestantismo. Isso é verdade. Mas a Igreja já tinha também um desejo de reformar. Inclusive Thomas More, Erasmo de Roterdã, já tinham escreveram já aspectos importantes sobre a Igreja Católica Romana. Então houve a Contra-Reforma, foi criado o Concílio de Trento, que ali foi reorganizada a doutrina católica, foi criada a Companhia de Jesus, com Inácio de Loyola, posteriormente os jesuítas até vieram para o Brasil para frear o avanço protestante. Em 1546, a Igreja Católica faz a Contra-Reforma. E muitos livros foram proibidos, escritos de Lutero, de alguns filósofos, no Index Librorum Prohibitorium, em latim. Livros proibidos. Que significa isso? Lista de livros proibidos. Foi colocada em muitos livros que eram contra a Igreja Católica Romana. Então, meus amados, a nosso ministério Igreja Cristo Vive não está mais fazendo a reforma na Igreja Romana. Isso foi com Lutero. Mas agora o nosso ministério, como diz aqui em Hebreus 9, 10, que eu li para vocês, está fazendo a reforma na igreja tradicional evangélica, que vive de óleo, vigília, jejuns. E Paulo falou que nós temos que viver somente pela fé. Esse é o nosso chamado. Mostrar hoje para a tradição evangélica que o justo vive pela fé. Vamos divulgar a última reforma? Primeira com Martinho Lutero e a última com o nosso Ministério Cristo Vive, desde 1986, mostrando para a tradição evangélica que não podemos viver de batismos,
de jejuns, de vigílias, porque isto era antigo, isso não serve mais para nós, exige uma reforma, uma nova reforma protestante, porque a igreja tem que trazer, a igreja agora é evangélica, tem que trazer de volta a Bíblia para os púlpitos, e não mais a campanha, a igreja preta, o jejum, a vigília, a subida nos montes, isso tudo é passado, isso tudo é lei de Moisés, não serve mais para nós. Amém? Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal, você vai me ajudar muito. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!